oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, queridos irmãos, irmãs, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando, a minha oração é que Deus nos abençoe. Eu tenho orado por isso. Todas as vezes, claro, que eu ou você, que nós compartilhamos a palavra de Deus, nós o fazemos na esperança de que o Espírito Santo esteja ali agindo e tocando na vida de alguém. Pode ser que algumas pessoas não entendam, pode ser que algumas pessoas não captem nada, mas com certeza alguém vai receber uma porção da parte de Deus. E a minha oração é essa, que Deus nos abençoe. Então o tema dessa semana é façamos a diferença estudando a palavra de Deus nos nossos pequenos grupos familiares. E o verso que nós estamos lendo, o verso base, e que serve de base, é Atos 5, verso 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então no templo e de casa em casa. Nós temos os momentos no templo para as grandes celebrações e nas casas, nos nossos lares, de casa em casa, com os nossos pequenos grupos, o PGF, pequeno grupo familiar. Agora nós não estamos podendo convidar os vizinhos ou ir para a casa dos vizinhos, mas nós podemos reunir com a nossa família. Vamos começar então com a nossa família, nossos filhos, netos ali juntos, se tem a sogra, se tem o sogro, se tem o tio, então juntos ali em casa, fazendo o nosso pequeno grupo familiar. Que Deus nos abençoe, logo, logo nós vamos poder abrir o PGF para que se torne novamente o pequeno grupo multiplicador. Então vamos continuar. Os pequenos grupos familiares e a evangelização. Nós temos relatos do mundo inteiro de que os pequenos grupos familiares fizeram a diferença na evangelização e foram bênçãos para a igreja naqueles momentos em que a igreja desenvolveu o pequeno grupo familiar. Na Coreia do Sul, todos nós conhecemos a história da igreja do Po Yong-Chul. Ele disse, nossa igreja tornou-se um organismo vivo. As células vivas vão se reproduzindo. E então, no momento ele tinha 10 mil células. 10 mil, depois ele chegou a ter 1 milhão de membros envolvidos nessas células. Ele conta um caso de uma família que não queria ser crente, não queria relacionar-se com crente, não queria. E aí tinha um vizinho que chamava essa família para participar da célula e chamou o ano inteiro. E ele, não. Ele se mudou dali. Comprou uma casa num outro bairro e se mudou para aquela casa. Quando ele chegou lá, o vizinho, que era da igreja também, começou a chamá-lo e falou, não tem jeito. Aí ele foi para a célula e se converteu, entregou a vida a Jesus. Então, esse é o testemunho do Po Yong-Chul. O Carol Shaw, ele disse o seguinte, o Espírito Santo está se movendo em todas as partes do mundo. Os PGs, os PGFs, as células, é uma atividade na qual o Espírito Santo vai se mexendo e se movendo e agindo por toda a terra, por toda a face da terra, onde as igrejas estão realizando os pequenos grupos familiares. Há um relato antigo, lá no Peru, em Lima, eles estavam realizando um movimento de evangelização chamado Movimento Lima, ao encontro de Deus.
E então, em 18 meses, eles organizaram 2 grandes igrejas e várias outras igrejas menores em 18 meses com esses pequenos grupos, trabalhando nos lares. Na China, nós não sabemos, eu tenho aqui informação, mas a informação é antiga, eu prefiro não passar essa informação. Mas na China, nós temos informações de quantos PGs tem na China, quantos pequenos grupos familiares. Mas a certeza que se tem é de que lá há muito mais pequenos grupos familiares, porque as informações elas não são precisas quando vêm da China. E quando elas vêm atrasadas. E então a impressão que se tem é que o dia que descobrirmos quantos crentes temos na China, nós vamos ver que nós temos milhares e milhares de cristãos na China. Porque eles estão escondidos nos pequenos grupos familiares, realizando lá as suas reuniões de estudo da palavra de Deus e de oração. Em São Paulo, na década de 80, a primeira igreja batista de São Paulo começou a realizar os pequenos grupos, as células. E foi organizando e tal. E o pastor Irlande, então, num congresso, ele mostrou vídeos de 2 igrejas que eles organizaram. Uma delas eu tive o privilégio de participar nessa igreja, implantando o encontro de casais nessa igreja. Depois estive lá pregando numa conferência para a família, na Igreja Batista Engenheiro Goulart, em São Paulo. Aquela igreja começou na sala de uma casa. Aquela família, aquele pequeno grupo familiar, e depois chamando alguns amigos e vizinhos. E ali foi crescendo e depois organizou a Igreja Batista Engenheiro Goulart, e outras tantas igrejas começaram no lar. A maior parte das igrejas começaram numa casa, numa sala, numa varanda. Ali estava a igreja já embrionária, começando. Então nós precisamos valorizar a nossa sala, a nossa varanda, onde podemos ter ali um grupo familiar que pode ser o embrião de uma igreja e talvez de uma igreja forte, uma igreja operosa. Na África, nos Estados Unidos, na Ásia, no México, nós temos relatos lindos sobre o desenvolvimento do Evangelho, a pregação do Evangelho através dos pequenos grupos familiares. Um pastor em Los Angeles, pastor Lawrence Carter, ele disse o seguinte, veja o que ele disse. Atualmente as igrejas, ele disse isso já há 2 décadas ou mais, ele disse isso. Isso está tão atual como se ele estivesse dizendo isso agora. Ele disse o seguinte, atualmente as igrejas urbanas são prisioneiras de seus tijolos e argamassas. Isto exatamente num tempo em que a igreja precisa ser flexível, adaptável e relevante às reais necessidades, aflições e aspirações de uma população em rápida transformação. Vejam, ele disse isso há mais de 20 anos e continua atual. Atualmente, as igrejas urbanas são prisioneiras de seus tijolos e argamassa. E isto exatamente num tempo em que a igreja precisa ser flexível, adaptável e relevante às necessidades, aflições e aspirações de uma população em rápida transformação. Também nós queremos pensar em mais 2 pontos hoje. Como devem ser as reuniões em um pequeno grupo familiar? Primeiro, o espaço. Deve ser um espaço em que demonstre o interesse do dono da casa. Ele preparou o espaço. O espaço, se ele puder ser amplo, excelente. Um espaço maior, talvez na varanda. Então o espaço deve caber mais gente. Deve ser um espaço que caiba mais gente. Um espaço adequado, limpo, um espaço claro, de fácil acesso. Assim deve ser o espaço. A característica da reunião do PGF deve ser breve, informal e participativo. Então não pode demorar muito tempo. Também tem que ser participativo. As pessoas podem participar e devem participar. E deve ser também informal. O material usado no PGF, material usado, material simples. Você precisa de Bíblia, o roteiro da lição e cópia de cânticos para que as pessoas possam cantar. O programa é indispensável o planejamento e a definição dos objetivos. Então o que a gente vai ter no programa? Qual é a ordem da reunião? A liderança deve receber a orientação e autorização do ministério, se é do pastor.
Se alguém está liderando um PGF, um pequeno grupo, uma célula, essa pessoa precisa ter o apoio do pastor, a concordância do pastor da igreja. Todas as famílias devem ser desafiadas. Nós estamos desafiando todas as famílias a organizarem seus pequenos grupos familiares, todas as famílias. O pastor é o líder geral dos PGFs, através dos líderes de cada PGF. Então, tem os líderes dos PGFs, tem a liderança da igreja dos PGFs e o pastor é o líder geral, então, dos PGFs. Os líderes dos PGFs precisam apresentar relatórios. Quantas pessoas estão participando? Se alguém se converteu, se alguém pediu batismo, se alguém decidiu voltar para Jesus, estava afastado. Então, esse relatório precisa ser passado para a igreja. Os líderes dos PGFs não aceitarão a inserção de questões polêmicas. Então, o PG não é para estudar questões polêmicas, questões políticas. Então, você não estuda isso. Nada de polêmica de esporte, de futebol. Não, lá é para estudar a palavra de Deus. Então, se alguém trouxer uma questão difícil, uma questão polêmica, o líder diz, esse não é o nosso foco. Então, você traz para o foco, a lição ali é o foco. Não adianta querer estudar sobre batismo no Espírito Santo, sobre falar de língua, sobre temas vários que podem ser trazidos ali. Não importa, isso não vai ser estudado ali. Então, o líder não vai aceitar a inserção de questões polêmicas. Todas as questões polêmicas devem ser levadas à liderança da igreja, à liderança dos PGFs da igreja. Então, surgiu esse assunto e eu quero passar para vocês. E a liderança da igreja, juntamente com o pastor da igreja, vai decidir como esclarecer aquele ponto, como tratar daquele ponto. E também todos os frutos que são colhidos no PG devem ser recolhidos à igreja. Então, ele se converteu, ele deve ser... O PG é uma ponte entre aqueles que creem, que somos nós a igreja, e os que não creem. Então, se alguém se converteu, alguém entregou a vida a Jesus, alguém se reconciliou, é preciso que isso seja dito na igreja, isso seja informado à igreja. É como na lavoura, você colhe e não larga lá na roça. Você colhe e recolhe aos celeiros. Você precisa recolher. Então, trazer aos celeiros. Tá? Em último lugar, o papel do líder de um pequeno grupo familiar. O papel do líder. Então, o êxito ou fracasso do pequeno grupo familiar depende do líder. O êxito ou fracasso depende do líder. Primeiro, entusiasmo. O líder tem que ter entusiasmo. O líder tem que falar e ele tem que saber o que está falando e ele tem que falar de forma consciente, convincente. Ele não pode falar assim, olhando para o telhado, olhando lá para fora. Ele tem que encarar, olhar nos olhos e dizer. Então ele tem que ter entusiasmo. Eu gosto de brincar dizendo que a palavra entusiasmo ela é nossa. Essa palavra ela deveria fazer parte somente do vocabulário dos evangélicos, dos crentes em Cristo Jesus. Porque a palavra entusiasmo no grego é enteos, em Deus. Então, entusiasmo. Uma pessoa que faz uma coisa errada, ele não fez aquilo entusiasmado. Ele podia estar endiabrado, encapetado. Porque em Deus, somente quem tem Jesus pode ter esse verdadeiro entusiasmo. Esse em Deus, só nós que somos de Jesus possuímos. Então, o líder de um PGF precisa ser alguém com entusiasmo para falar da palavra de Deus. Precisa ter um bom testemunho. Alguém que tem um bom testemunho. Alguém que os vizinhos elogiam. Alguém que a família elogia. Então, o líder precisa ter um bom testemunho. Dedicação. Tem que ser uma pessoa dedicada. O líder de um PGF tem que ser alguém que a família olha e diz assim, ele é um verdadeiro crente. É dedicado à igreja, ele frequenta os trabalhos da igreja, ele entrega os dízimos, ele é estudioso da palavra de Deus, é uma pessoa de oração. Então, tem que ser uma pessoa dedicada, tem que ser uma pessoa aplicada. Como é que um líder de um PGF, sem ser aplicado ao estudo da palavra de Deus, como é que ele vai se entender ali na hora de ensinar a lição?
Então tem que ser alguém aplicado, alguém que gosta de estudar. E se você não gosta, meu irmão, e quer ser um líder de PGF, então muda a sua vida, melhore a sua vida e passe a estudar a palavra de Deus para você ser um líder de PGF. Plenitude do Espírito Santo. O líder de um PGF precisa sentir-se pleno do Espírito Santo. As pessoas precisam perceber que o Espírito Santo habita nessa vida e que ele realmente tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em Gálatas 5, verso 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o líder de um PGF, ele precisa demonstrar aspectos do fruto do Espírito Santo. É claro que ninguém é perfeito. É claro que ninguém tem todos esses aspectos do fruto do Espírito Santo. Nem eu, nem você. Mas pelo menos as pessoas precisam perceber a maioria desses aspectos. Eles precisam perceber alguma coisa em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se uma pessoa não demonstra nada disso, como pode ser um líder de um PGF? Então, o líder de um PGF precisa ter isso. E se todos nós buscarmos isso aqui, termos esses aspectos do fruto do Espírito Santo, já está valendo a pena esse incentivo à realização, à organização dos nossos pequenos grupos familiares. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando, que Deus te abençoe. E que nós possamos fazer dos nossos PGFs um pedacinho do céu aqui na terra. Que a família possa aguardar com ansiedade o dia e a hora de estarmos reunidos no nosso pequeno grupo familiar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque a tua palavra nos garante que os teus ouvidos estão atentos à oração do teu povo. Muito obrigado, Pai. E eu te agradeço também, Pai, por essa intenção nossa de defender os pequenos grupos familiares, de incentivarmos-nos uns aos outros a organizarmos os pequenos grupos familiares. Obrigado por essa empolgação. Obrigado por aqueles que já abriram, já organizaram seus pequenos grupos familiares. Pai, muito obrigado por aqueles que pegaram o kit. Alguns ainda não abriram os grupos, ainda não iniciaram, mas eles vão iniciar, Pai. Ajude-os, incentive-os, Pai. Aqueles que estão sem coragem, dê-lhes coragem, Pai, para que eles possam abrir o pequeno grupo familiar. Pai, dê que o pequeno grupo seja uma bênção para essas famílias, Pai. Abençoe-os através do pequeno grupo familiar. E eu quero pedir, Pai, por problemas e situações particulares de cada um, cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada pessoa, Pai, lá no profundo da alma. O Senhor sabe os segredos, as dúvidas, as questões existenciais, Pai. O Senhor sabe o que está lá na alma, Pai. E eu peço, abençoe-os, Pai. Trate-os, cure-os, liberte-os. Dê que eles possam, tendo aceito Jesus como Senhor e Salvador, eles sentirem que eles são a habitação do Espírito Santo, Pai. E eles possam viver a plenitude do Espírito. Por isso eu peço, abençoe-os pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero pedir a você para agora ter o seu momento de oração. Agora ore, se você estiver sozinho, ore, clame a Deus, derrame a sua alma no altar do Senhor. Se você está em família, faça isso também. Ore pela família, ore com a família. Ore por você, ore pela nossa igreja e ore pelo nosso querido Brasil. E continue orando também pela questão da pandemia. Que Deus continue nos protegendo desse vírus. Aqueles que estão infectados, continuemos orando para que Deus restaure sua saúde. Também pelos enfermos da igreja, os enlutados, continuemos orando uns pelos outros. Ore. E eu quero lembrar você que domingo às 9 horas da manhã, nosso culto, e o culto de domingo de manhã, nós estamos estudando esse livro,
Relacionamento Discipulador, do pastor Diogo, da Junta de Missões Nacionais. Cada domingo estamos estudando um capítulo. E a mensagem de domingo, então, ela está junto ali como se fosse a lição da escola bíblica dominical. No domingo à noite, a mensagem do domingo à noite tem a ver com a jornada 316. Então, as mensagens de domingo à noite, nós estamos fazendo como que um treinamento sobre a evangelização, como praticar, como executar isso. Tá? E vamos ter mensagens estritamente evangelísticas. Então você pode, além de assistir domingo à noite, tarde de noite, 18 horas, passe o link para as pessoas, para compartilhe, para que pessoas possam assistir. Pessoas não crentes, quem sabe vão entender a mensagem, entregar a vida a Jesus. E a mensagem de domingo à noite, ela está servindo de base para o estudo do PGF. Então, no pequeno grupo familiar, você recebe o roteiro para estudar, estar reestudando a mensagem do domingo à noite. E na quarta-feira, então toda quarta-feira agora, nós teremos então uma sala na quarta-feira, uma sala de oração. Também haverá um link para você entrar e colocar ali o seu pedido de oração. Então toda quarta-feira às 20 horas. Tá? Que Deus te abençoe, nos abençoe e se você puder continuar participando das atividades da igreja, participe. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. E até amanhã, quando vamos encerrar esse estudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Em céu, perdão, encontro paz. Faz bem a alma falar com Deus, me satisfaz. Orar